Olá, bom dia. Segunda-feira, 22 de junho de 2015. Você vai ver hoje no portal da Assembleia. Fim de semana com 4 mortes na região metropolitana de São Luís. Bairro do Coroadinho fica com ruas vazias após a saída de moradores ameaçados por traficantes. CPI do Sistema Carcerário chega amanhã ao Maranhão para a realização de audiência pública e visitas ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas. 9º episódio da série especial 130 anos de história do Legislativo. E mais, danças folclóricas e muita animação marcaram o Arraial do Legislativo. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. Dados do relatório mais recente da Secretaria de Estado da Segurança Pública, elaborado com base em informações do Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS e o IML, registraram 4 mortes neste fim de semana na região metropolitana de São Luís. Do total, 2 foram por homicídio. Na manhã de sábado, um homem não identificado foi encontrado morto no bairro do Ipaze. E à noite, Vitor Franco Ferreira foi morto a tiros na Vila Rosiana Sarney, no município de São José de Ribamar. Só no mês de junho já foram registrados 33 assassinatos na capital. O bairro do Coroadinho, em São Luís, está com as ruas vazias e as casas fechadas, depois da saída de pelo menos 50 famílias que sofreram ameaças de traficantes. Por conta disso, desde a semana passada, a Polícia Militar decidiu ocupar a área para garantir mais segurança aos que ficaram. Uma força-tarefa batizada de Coroadinho em Paz. No bairro do Coroadinho, é a lei do silêncio que impera. Os moradores não querem falar sobre o assunto. A violência vivida na região assusta e faz vítimas. Na última segunda-feira, um homem que trabalhava naquele comércio, no final da rua, foi assassinado por um grupo de criminosos. Para quem mora aqui na região, a única alternativa agora é pegar as malas e ir embora. De um ponto alto da Vila Natal, no Coroadinho, os policiais acompanham a movimentação de quem permaneceu. Vistorias e abordagens fazem parte de uma força-tarefa que foi montada para combater as práticas criminosas no local. Segundo o comandante da Polícia Militar, essa é uma ação integrada para dar resultados imediatos. O objetivo é patrulhar todo o perímetro do bairro do Coroadinho, dando segurança, garantindo, portanto, a presença ostensiva da corporação, de forma que a população ela tenha a sensação de segurança e possamos, assim, debelar toda e qualquer possibilidade de prática nociva contra o bem-estar das pessoas. O objetivo é esse, a determinação do governo é essa e a nossa missão é garantir, portanto, a presença. Quanto ao assassinato do comerciante e morador do bairro, o comandante garantiu que a polícia já identificou os envolvidos no crime e que outras informações não podem ser divulgadas para não atrapalhar as investigações. A polícia deve permanecer no Coroadinho com cerca de 40 homens fortemente armados, por tempo indeterminado. Nós queremos garantir e precisamos, de fato, da compreensão dos moradores do bairro do Coroadinho, sobretudo da Vila Natal, entendendo que a polícia ela está para permanecer, ação, presença e debelar essa prática nociva, mas com a consciência, a sensibilidade dos moradores que nós precisamos ocupar o espaço. O espaço é da população de bem, o espaço é do trabalhador, o espaço é do pai e da mãe de família. E esta posição ela tem que ser guardada e nós estamos levando isto ao pé da letra quando disponibilizamos os meios necessários para garantir a segurança e a tranquilidade. A CPI do Sistema Carcerário da Câmara Federal realiza amanhã visita ao sistema prisional maranhense. Os parlamentares que integram a CPI farão audiências públicas com oitiva e uma visita ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas. A previsão é de que os deputados façam a visita no período da manhã e as oitivas à tarde. O pedido de diligência no sistema prisional é de autoria da deputada federal Elisiane Gama. E de acordo com o presidente da CPI, Alberto Fraga, os deputados também pretendem ouvir depoimentos de agentes penitenciários e parentes de detentos. Além disso, as entidades que acompanham a situação do sistema prisional do Maranhão também deverão ser ouvidas.
Candidatos aprovados no concurso realizado em 2011 pelo Tribunal de Justiça do Maranhão pediram em uma audiência pública na última sexta-feira o apoio do Legislativo para que sejam convocados e tomem posse dos seus cargos. Segundo a comissão, o concurso do TJ aprovou cerca de 6.000 candidatos em diversas áreas e cargos, sendo que até o momento menos de 600 aprovados foram convocados e tomaram posse. Já são 4 anos de luta e a preocupação agora é com o fim do prazo de validade do concurso, que será no início do próximo ano. A audiência pública buscou apontar caminhos para que a equação falta de recursos e nomeação de aprovados tenha um resultado positivo. O deputado Wellington do Curso foi quem propôs a audiência e presidiu os trabalhos. Ele fala também que a preocupação é com a moralidade no serviço público. O concurso tinha validade de 2 anos, foi prorrogado por mais 2 anos, então tem até o final do ano. Nós temos essa luta aí para o ano de 2015, em defesa da moralidade no serviço público, em defesa desses candidatos aprovados e que criaram expectativa de direito e que possam ser nomeados efetivamente. O concurso do Tribunal de Justiça foi realizado em 2011. 6.900 candidatos foram aprovados. Deste total, cerca de 900 foram chamados. Esta representante do movimento de aprovados no certame do TJ observa que existe um acúmulo de trabalho na Justiça do Estado, por falta de pessoal e de interesse do TJ em chamar os aprovados. Temos grandes números de servidores abarrotados de processos sem condições de dar celeridade processual. Além do mais, a gente sabe também que existe um grande número de terceirizados nos locais que eram para ser colocados os aprovados. Apesar do Tribunal de Justiça alegar não ter condição financeira para a contratação de novos servidores, a comissão formada pelos aprovados no concurso diz que em muitas comarcas existem cargos vagos e os cargos que deveriam ser ocupados pelos concursados estão sendo preenchidos por funcionários de empresas terceirizadas. A representante da Procuradoria-Geral do Estado acompanhou a audiência e deu explicações sobre a questão orçamentária em relação ao Tribunal de Justiça do Estado. Essa lei de responsabilidade fiscal, em relação a gasto de pessoal, por unidade federada, ela estabelece percentuais. E esses percentuais são por poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, defensorias. Então, qualquer alteração ele deve ser feito por lei. Durante a audiência, vários aprovados fizeram questionamentos. Alguns demonstraram insatisfação pelo fato de o Tribunal de Justiça não ter enviado representantes ao encontro. Vários dos questionamentos foram respondidos pelo presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão. Aníbal Lins traçou um comparativo da justiça nos estados brasileiros e disse que há uma séria distorção no cumprimento na formação do quadro pessoal dos órgãos. Há, na realidade, uma inversão, de valores, uma lei de responsabilidade fiscal às avessas. Em vez de fazer os ajustes a partir do quadro comissionado, certo? Você penaliza aqueles servidores que deveriam estar lá aprovados por concurso. As itinerâncias da Assembleia Legislativa pelo Estado marcam o 9º episódio do especial 180 anos de história do Legislativo. Dentre elas, uma teve repercussão nacional. A viagem trágica que interrompeu os mandatos parlamentares de 3 deputados no exercício de suas funções. Em memória de Valdir Filho, João Silva e Jean Carvalho, apresentamos agora a Assembleia Legislativa Especial 180 anos. Em meados dos anos 90, surgem as primeiras itinerâncias da Assembleia Legislativa. O Estado começava a entrar em uma nova perspectiva. A renovação no Legislativo foi marcada pelos ideais de desbravamento e acesso. Em um tempo em que não havia os recursos da tecnologia, nem instalações confortáveis no interior, um grupo de jovens deputados decidiu chegar junto do povo e conhecer seu modo de vida e seus anseios, vencendo as distâncias. Foi um parlamentar jovem que, juntamente com o deputado Jean Carvalho e o deputado João Silva, os 3 foram precursores do governo itinerante naquela época, que levava simbolicamente a sede do governo do Estado para outros municípios e assim desenvolviam ações no sentido de beneficiar a população que era menos assistida, digamos assim, por serviços básicos advindos do governo do Estado.
Em 25 de março de 1996, no exercício do mandato, durante uma itinerância oficial da Assembleia Legislativa, faleceram tragicamente no acidente aéreo os parlamentares Valdir Filho, de Lago da Pedra, João Silva, Pindaré e Jean Carvalho, presidente Dutra, todos do PFL. Foi uma perda inestimável, uma perda irreparável e ficou uma lacuna que jamais será preenchida novamente. Eu costumo dizer que o meu pai, ele foi uma pessoa que era apaixonada pela sua família, era antes de mais nada um pai presente, apesar do dia a dia que a Assembleia Legislativa impunha a ele, apesar de ser corrido. Foi uma o deputado Valdir Filho. O bimotor Embraer 810, de prefixo PT-EPL, caiu quando fazia o trajeto São Luís e Imperatriz. Vasquez também morreu no acidente. Pela primeira vez, a cidade de Imperatriz seria simbolicamente sede do governo do estado. O então presidente da Assembleia, deputado Manuel Ribeiro, já estava na Câmara de Imperatriz quando soube da tragédia. O Brasil filhos, conterrâneos, amigos que saíram da vida para entrar na história. Eu entendo que é uma vocação, é um chamado e bem mais do que uma herança, é um sacerdócio. Assembleia Legislativa 180 anos. Assembleia Legislativa 180 anos. A nossa história da Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, ser que seja autista. É melhor contar para o médico. Quanto mais cedo começar a fazer terapia, melhor será para minha qualidade de vida. A TV Assembleia abraça esta causa. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você?
todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. A literatura está no ar. Parlamento Literário na TV Assembleia. Entrevistas, curiosidades, poesias, música. Um espaço destinado à literatura com muita arte, conteúdo, emoção e sensibilidade. Todos os dias, no decorrer da programação. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão está cada vez mais perto de você. Acompanhe a cobertura diária da Assembleia Legislativa em sua conta no Instagram, pelo @AssembleiaLegMA. Siga o nosso perfil e fique sempre bem informado sobre todos os fatos e acontecimentos do Parlamento Estadual. Agora também no Instagram. Siga o perfil @AssembleiaLegMA, uma nova ferramenta em favor do cidadão. Quem quer acesso ao Parlamento Maranhense, acessa @AssembleiaLegMA. Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a Casa do Povo, também no Instagram. O presidente da Assembleia Legislativa, Humberto Coutinho, recebeu em seu gabinete os deputados federais Zé Carlos da Caixa e Cibá Machado, que é líder do governo na Câmara Federal. Os dois parlamentares cumpriram uma agenda rápida em São Luís, mas fizeram questão de visitar o presidente do Legislativo Estadual. Buscar experiência, ouvir sugestões, isso é sempre muito bom. E para mim eu saio aqui, digamos, rejuvenescido por algumas das sugestões que eu escuto aqui do nosso presidente, que quero levar para experimentar também no meu mandato lá em Brasília. Essa agenda com o deputado Cibá, para debater aqui com os diversos sindicatos aqui do Estado, um tema importante como é a questão da privatização, não poderíamos, obviamente, também de fazer essa relação institucional, prestigiar a Assembleia Legislativa, que tem feito um grande trabalho aqui pelo Estado do Maranhão. Os deputados estaduais Fábio Braga, Zé Inácio e o vice-presidente da Assembleia, Otelino Neto, também receberam os parlamentares federais, que estavam acompanhados dos presidentes dos diretórios estadual e municipal do PT, Raimundo Monteiro e Fernando Magalhães, além do vereador Honorato Fernandes. O deputado Cibá Machado, que é a liderança do PT na Câmara do Deputado, veio fazer uma visita de cortesia e para que possamos, inclusive, fortalecer essa aliança não só no plano nacional, como também no plano estadual. É importante uma visita de cortesia ao presidente da Assembleia, que é o representante máximo de um outro poder, que é o Poder Legislativo. O presidente Humberto Coutinho agradeceu a visita. Isso para mim é gratificante. Se vê uma comissão dessa, vê que o PT, a liderança, o presidente do diretório estadual, do municipal, é muito bom, uma conversa muito boa, uma conversa agradável, foi uma visita de cortesia. A reforma política é com certeza um dos temas mais envolventes que está sendo discutido pelo Congresso Nacional. E até agora, apesar de alguns pontos já terem sido acertados, ainda falta muita coisa para ser definida. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com os deputados federais, Zé Carlos, do PT, e o deputado Cibá Machado, que é líder do PT na Câmara. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Bom dia. Vamos começar pela reforma política, que é o que está mais em voga, está todo mundo envolvido nessa discussão. Deputado Cibá Machado, os pontos que já foram definidos até agora, quais são e que o senhor destacaria assim como o mais polêmico de todos? O que foi aprovado, Elda, tem 3 pontos lá.
foi mantido o financiamento empresarial, embora que tenha conflito, tenha ADIM no Supremo, muita confusão sobre esse ponto. O segundo ponto que foi aprovado lá em primeiro turno foi que todos os eleitos deveriam ter 5 anos de mandato, do vereador ao presidente da República. E uma terceira coisa é que a gente encerrou o Instituto da Reeleição. Foi derrotado isso, não existe mais a ideia da reeleição para o Poder Executivo. Digamos assim, esses são os 3 pontos mais importantes dos pontos que foram aprovados, esses são os 3 mais importantes. 5 anos de mandato para os cargos. Isso começa a partir de quando? Vale para todo mundo já na próxima eleição? Como é que vai funcionar? Pela regra que foi colocada, tem um conflito com o Senado. Porque para dar certo, o Senado, que tem hoje 8 anos, para baixar para 5 ou subir para 10. Resta saber o que os senadores vão resolver. Complicado, né? eu tenho um palpite, né? Vai baixar para 5 vai ser complicado. E se ficar para 5 anos, vai ter que ter uma data especial, que é os eleitos de 2018 para o Senado, deveriam ter 9 anos de mandato, para a partir de 2027 todos ficarem com 5 anos de mandato. E os prefeitos e vereadores eleitos em 2016 deveriam ter mandatos de 4 anos. E a partir disso, com 5 anos de mandato. E aí todo mundo chegar em 2027 com 5 anos de mandato. Isso está dando um interesse conflito de interesses, né? Por exemplo, os senadores vão ter uma prorrogação, vamos dizer assim, dos mandatos, o prefeito vai ter uma diminuição do mandato. Isso foi aprovado numa primeira votação, né? Isso ainda precisa ser discutido. Isso pode ser mantido até o final, na sua opinião? O que foi aprovado precisa de uma segunda votação na Câmara e mais 2 no Senado. Ou seja, tem muita água ainda para passar debaixo da ponte. E não está fácil, porque como a reforma política não foi discutida com a sociedade, a nossa expectativa é que agora que os pontos que estão sendo aprovados vão ser inevitavelmente divulgados. E, portanto, ainda pode até ter reversão. O que foi aprovado poderá não ser mais aprovado e vai que alguma matéria que mesmo tendo sido derrotada possa voltar à baila da discussão. Ou encerrar definitivamente esse debate sobre a reforma política, porque, na minha opinião, ela ficou bastante prejudicada com a não aceitação de um plebiscito nacional para que a sociedade pudesse antecipadamente dizer quais os pontos que achava mais importantes que o Congresso pudesse se debruçar sobre a reforma política. O senhor também pensa assim, deputado, a realização de um plebiscito seria fundamental até para nortear um pouco essa discussão agora? Com certeza. Lamentavelmente, essa reforma política, que não é uma reforma política, é uma reforma basicamente eleitoral, ela está muito aquém da expectativa da sociedade e até a nossa expectativa. O líder Sibá já falou em alguns pontos que foram fechados temporariamente, porque precisa ainda das demais votações. Isso. Mas, lamentavelmente, a comissão da qual fiz parte, que tinha 40 sessões para apresentar uma proposta, ela foi destituída pelo presidente, foi nomeado um outro relator que em 24 horas apresentou um novo relatório para ser aprovado, do qual constava inclusive situações, emendas que não foi objeto da discussão, como por exemplo, eu cito 2 delas que eu diria que são até esdrúxulas, que graças a Deus não foram aprovadas. Por exemplo, uma que tornava vitalício o cargo de senador. Uma outra absurda, não é? Ao nosso ver, o partido votou contra. Tem uma pior que essa. Que dava a possibilidade dos candidatos aos cargos majoritários também concomitantemente serem candidatos a cargos eletivos. Por exemplo, um candidato a governador poderia ser candidato a governador e poderia ser candidato a deputado federal ou deputado estadual. O candidato a presidente poderia ser candidato a deputado federal. Quer dizer, se não se elegesse em uma, ele poderia se eleger em outra. Isso não é esdrúxula, não, isso não tem outro nome. É absurdo, mas ela foi proposta para ser votada antes de ontem. E graças Mas a eu Deus, quero só lembrar que o autor ficou tão envergonhado porque todos os líderes foram veementemente contra, que ele saiu do plenário e não apareceu nem o autor da emenda. Gente, eu fico pensando como ele teve coragem de apresentar. Então, tem situações assim inusitadas dessa reforma. Mas eu acho que o líder Sibá está correto quando ele diz que
que um plebiscito realmente nos nortearia muito mais nessa discussão, mas enfim, eu particularmente lamento que o encaminhamento dela seja muito inferior às expectativas que a sociedade, que nós gostaríamos que ela realmente trouxesse um avanço significativo no processo de eleição, tornando mais justo, mais democrático, principalmente no Estado brasileiro. Pois é, o plebiscito daria essa legitimidade a todas essas discussões, mas também não poderia atrasar um pouco mais esse processo que está sendo esperado há tanto tempo por todo mundo, essa reforma política? Eu não concordo que eu tenho essa preocupação, Elda, porque a Constituição de 88, nós tínhamos um jejum de 20 anos sem direito a voto no Brasil para presidente da República, governador e prefeito de capital e a chamada área de segurança nacional. 20 anos. E com o direito do voto direto, a conquista nas ruas que foram feitas, a Constituição chega e ratifica. Mas a Constituição de 88 para cá, nós não temos 30 anos dela e nós já estamos pela 4ª vez falando de reforma política. Isso. Em menos de 30 anos, 4 vezes o Congresso ensaia uma reforma política. Ou seja, quer dizer que o modelo político eleitoral brasileiro já nasceu natimorto, já nasceu carcomido, envelhecido. Ou seja, a democracia brasileira ela tem que ter plebiscito, o povo tem que se pronunciar, não pode o Congresso em vigor querer fazer uma mudança, porque acaba sendo uma mudança de formação de maioria, acaba sendo uma preocupação com o meu resultado eleitoral, se esse modelo eu vi, naquele eu posso não vir, essas coisas. Então, para fazer reforma política, já que a Constituição então errou, vamos dizer que houve um erro constitucional em 1988, então o povo tem que vir à rua e dizer o que quer da política brasileira. E se não cabe a reforma, o bom é um Congresso próprio, o constituinte exclusivo. Elege-se um Congresso só para tratar disso. Ele promulga, sai e volta para casa. E quem está no exercício do Congresso vigente não pode legislar sobre isso, porque é legislar em causa própria. Então, penso que, infelizmente, quando se fala de reforma política com o Congresso vigente, não vai chegar a nenhum bom termo do ponto de vista da expectativa da população. Esse é um estágio de evolução que nós ainda vamos chegar lá, quando nós fizermos essa separação entre quem vai ser beneficiado votar o que pode beneficiá-lo, né? Com relação a financiamento de campanhas eleitorais, vocês acham que o que foi discutido e aprovado até agora, de alguma forma, ela vai de encontro ao que a sociedade estava esperando, o que a gente esperava que os congressistas fizessem, deputado? A grande crítica que é feita agora recentemente é que a presença das empresas financiando campanhas eleitorais, ela inibe também a autonomia e a liberdade maior dos eleitos sobre o exercício de seus mandatos. Essa é a crítica. E que é uma porta para a corrupção, essas coisas todas. Verdade ou mentira, há um desgaste do financiamento empresarial nas campanhas eleitorais. Então era preciso fazer um esforço para que a gente busque outras formas. Então se pensou a pessoa física, individualmente, poder contribuir com o seu candidato, e se pensou num fundo público nacional. Quando diz, dinheiro da saúde para pagar, democracia tem preço, tem que se pagar a democracia. O custo de uma eleição, por mais simples que seja, é caro. Quando um partido vai na televisão, é o povo que está pagando. Então, a vantagem de ter o fundo público é que cada candidato, e todos nós vamos saber quanto que cada partido tem na sua conta para fazer a sua campanha. Portanto, se a gente vê um carro de som a mais, se a gente vê uma placa a mais, se a gente vê um cartaz a mais, qualquer um de nós vai saber que tem dinheiro a mais que não foi explicado. A fiscalização é muito maior. Então, o que nós queremos é a lisura do processo. Então, não está se tirando dinheiro da saúde, porque a empresa que tira dinheiro do seu capital também para financiar campanhas eleitorais, ela está tirando de onde? Dos seus lucros ou está tirando de outro lugar? Não, né? Então, esse discurso é mal feito na sociedade por aqueles que defendem que a empresa deve mandar. Por quê? Porque campanhas milionárias e não, digamos assim, explicadas detidamente para a sociedade, nós vamos ter lá na frente eleitos apenas as pessoas que têm acesso a grandes fontes financeiras. De alguma forma a sociedade pode interferir, pode modificar, pode mudar, pode agir de alguma forma nisso que está sendo discutido e nisso que de alguma forma também já foi decidido?
O senhor acredita? Acredito que sim. Eu acho que a mobilização da sociedade, as reivindicações de forma democrática e pacífica, nós somos favoráveis a isso. É importante que a população, a comunidade, o povo se manifeste e diga para os políticos, para o governo, para todos, aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está pensando. Isso é fundamental no Estado democrático. Então, somente essa união da sociedade dizendo o que ela quer e a gente tendo a capacidade de ouvir o que ela está dizendo, interpretar, né, as vozes, como eu diria, as vozes roucas da rua, né, aí sim a gente vai conseguir realmente avançar cada vez mais. Eu não tenho dúvida que, em relação a essa questão do financiamento, cada vez mais o poder econômico tem feito a diferença numa eleição. Cada vez mais, isso aí é inequívoco. Então, aquele ditado que diz que não há almoço sem conta, não é? É uma verdade. Então, creio e concordo com o líder, o nosso partido defende isso, e que seria importante que nós pudéssemos tirar a questão do financiamento privado o máximo possível do processo político. Só assim teríamos maior chance de democraticamente as pessoas se colocarem seus nomes, aqueles mais humildes, inclusive, colocarem seus nomes à disposição da sociedade e poder disputar. E não da forma que está, que o poder econômico pesa e pesa preponderantemente. Pesa essencialmente, vamos dizer, né? Mas todos esses escândalos que a gente tem visto até agora, tudo que está surgindo aí, ele pode ter consequências nesse processo da reforma política? Pode, e já está tendo. Pode estar tendo. Infelizmente assim, porque o que precisa dessas coisas já está na casa. Você vê o modelo americano, lá é permitido que uma TV escolha um candidato e faça a campanha dele. É permitido que um jornal, é permitido que uma empresa qualquer define, eu tenho um candidato e vou bancar, vou ajudar e vou fazer campanha. É aberto. A palavra lobby aqui no Brasil é crime. Nos Estados Unidos, lobby é profissão e muito bem paga. Tem universidade que forma lobista. A palavra propina na Itália gosta nem dessa palavra, gorjeta. Né, Lá na Itália, a palavra propina é gorjeta. Então, dá uma gorjeta, a pessoa está agradecendo por um serviço prestado. Então, no Brasil, a questão é da gente poder entender melhor. Se a gente rejeita a situação, então ela não pode ficar pela metade. Então, se rejeita que a empresa está interferindo no processo político brasileiro, então tem que retirar. Então, ou deixa escancarado ou retira-se, não pode ter meio termo nessas horas, porque isso prejudica a autonomia da pessoa que vai exercer o mandato. Só para a gente finalizar, eu gostaria de saber sobre o processo de terceirização, a regulamentação da terceirização, qual a opinião de vocês a respeito sobre isso que foi definido pelo Congresso? Bem rapidamente, nós temos 47, 48 milhões de trabalhadores no Brasil na área formal. Desses, mais ou menos 12 milhões são terceirizados já, entre prefeituras, o poder público de um modo geral e empresas. O que o 4330 diz? Regulamenta o serviço terceirizado, só que criou dois problemas. Um é estendendo que terceirizado agora vale para qualquer atividade, escancara para todas e retira uma decisão da Justiça do Trabalho, onde diz o que é atividade meio e atividade fim. Então, na atividade fim não pode haver a terceirização, só na atividade meio. E o P4330 libera geral. E nós sabemos que serviço terceirizado é só olhar onde tiver serviço terceirizado. Nós sabemos que o trabalhador terceirizado, ele tem um horário de trabalho maior, ele não cresce na empresa, ele não avança, ele é tratado como secundário, ele não tem a importância do trabalhador. Então, por isso que nós fomos contra e achamos que o Brasil não pode adotar este modelo nefasto para os trabalhadores do nosso país. O senhor concorda também? Acha que o trabalhador sai perdendo nessa discussão? Com certeza, as estatísticas estão aí, né, para mostrar, não só salarialmente, como os indicadores de acidente de trabalho, inclusive de mortes, eles são muito superiores nas terceirizadas. Agora, lamentavelmente, nós conseguimos, inclusive numa dos primeiros votos, derrubar a terceirização na área fim, que era a nossa principal bandeira. Não é? Mas, infelizmente, numa manobra também, trouxe de volta para dentro do contexto, né, a
permissibilidade, a permissão, de que as áreas fins também poderão ser terceirizadas. Nesse contexto, nós talvez tenhamos até, exagerando um pouco, empresas somente com CGC. A empresa tal tem um CGC, mas tudo dela é terceirizado. Isso nós estamos contra. O que vai acontecer, se isso realmente passar, realmente definitivamente, é que, por exemplo, os concursos públicos vão praticamente acabar. Acabaram isso. Não precisa mais fazer concurso público, terceiriza tudo. Terceiriza tudo. Um banco vai terceirizar gerente, vai terceirizar caixa executivo, vai terceirizar tudo. Isso é absurdo. O sistema bancário, os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, os bancários, vão ter muita dificuldade. E aquela família que sonha de ter um filho no Banco do Brasil, Caixa Econômica, no Banco do Brasil, numa carreira, ele pode tirar o cavalinho da chuva, porque isso dificilmente vai acontecer. Portanto, concordo plenamente, o nosso partido está fechado nisso, contra esse processo, e como disse aqui o líder Cibá, é muito danoso para os trabalhadores brasileiros. Deputados, com certeza a gente passaria aqui amanhã falando sobre reforma política, sobre terceirização, um assunto apaixonante. Todo mundo está interessado no que vocês estão decidindo lá em Brasília. Mas, Cibá Machado, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Deputado Zé Carlos também, muito obrigado pela sua participação. A gente está de portas abertas, voltem quando quiser e a gente vai ter sempre o que discutir muito. E um bom dia para vocês. Bom dia. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.